Nós estamos aqui acompanhando a notícia do jogador do Corinthians, o Rodrigo Garro, que ele vai ser acusado hoje pelas autoridades argentinas por homicídio culposo. Ele testou positivo para álcool, ou seja, teste do bafômetro. Ele estava alcoolizado, apareceu no teste, depois de se envolver em um acidente que matou um motociclista. Luciana Tadeu, a gente está falando de um acidente que ocorreu o quê? Agora de manhã ou nesta madrugada? Foi nas últimas horas, né? Oi, Elisa, boa tarde para você novamente. Foi um acidente que aconteceu nessa madrugada e, de acordo com a apuração do editor da CNN, Léo Lopes, como você mencionou, o teste do bafômetro identificou 0,5 grama de álcool por litro do sangue do jogador. Esse acidente aconteceu na cidade de General Pico, que é a cidade natal do jogador argentino. Ela fica na província de La Pampa, que é uma província vizinha aqui de Buenos Aires. Essa cidade fica a cerca de 600 quilômetros daqui, e o Rodrigo Garro estava dirigindo uma caminhonete que acabou batendo em uma moto e o motociclista acabou falecendo nesse acidente. O motociclista era um homem de 30 anos, identificado como Nicolás Tiaraviglio, e acabou morrendo no local do acidente. O Léo Lopes conversou com o procurador-geral da província de La Pampa, o Agüero, o nome do Armando Agüero é o nome do procurador-geral, que acabou então relatando esse teste do bafômetro positivo, 0,5 gramas de álcool por litro de sangue, sendo que na província de La Pampa a tolerância é zero, não pode ter nada de álcool no sangue para dirigir. O jogador chegou a ser preso preventivamente, mas acabou liberado, foi solto e vai responder em liberdade. Hoje vai acontecer a acusação formal por parte do Ministério Público e amanhã ele deve passar por audiência judicial com o juiz responsável. Ele só seria preso no caso de que seja considerado culpado, né? Ele que está sendo acusado de homicídio culposo, justamente com esse grau de alcoolemia, Elisa, no sangue, mas está sendo interpretado lá que não representa nenhum risco de fuga, já que ele é daquela cidade, está em contato com as autoridades e está proibido de dirigir, está sem veículo e proibido de dirigir, Elisa. Muito obrigada, Luciana Tadeu, conversando com a gente ao vivo da Argentina. Direto de Santos, ele conta pra gente como que foi a saída do Fagner do Timão rumo ao Cruzeiro. Tá na tela. Fala pessoal, agora eu tô aqui na praia, mas não para cair no mar, e sim para falar do Corinthians, mais especificamente sobre a saída de Fagner do Timão. Depois de 10 temporadas, o Fagner não vai defender o Corinthians nesse ano. Ele vai para a Raposa, que anunciou o jogador, confirmou a contratação de Fagner por empréstimo até o final de 2025. O Fagner então vai para lá, já viaja inclusive com a Raposa para a pré-temporada nos Estados Unidos, se junta ao Dudu, ao Gabigol, ao Cássio e vai iniciar vida nova lá no Cruzeiro. O problema é que essa negociação está dando o que falar, por dois motivos principalmente. O primeiro deles, lá na Raposa, antes da contratação ser confirmada, a torcida do Cruzeiro, ou torcedores do Cruzeiro, levantaram uma hashtag Fagner não no Twitter, nas redes sociais. Então, um jogador que já chega com certa rejeição no novo clube. Aqui no Corinthians, qual que é a questão? A questão é que o contrato do Fagner ia terminar em dezembro de 2024. Em julho, o contrato do Fagner foi renovado e, para surpresa de muita gente já na ocasião, renovado por mais 2 temporadas. O Fagner está com 35 anos, foi reserva do Bruno Mendes, vem sendo reserva do Mateuzinho, dificuldade em manter o condicionamento físico ideal, mas mesmo assim, em julho, ele teve o contrato renovado por mais 2 temporadas, até o final de 2026. E agora, menos de 6 meses depois, o Corinthians decide emprestar o jogador e a informação extraoficial é de que o Timão vai bancar 50%, metade do salário do Fagner, que gira ali na casa de R$1 milhão por mês. Isso está dando o que falar, gerando muito debate, muitas críticas e também um questionamento interno. O presidente da Comissão de Justiça do Corinthians vai solicitar oficialmente esclarecimentos ao presidente Augusto Melo e
cópia deste contrato com o Cruzeiro para entender de que maneira ele foi feito, entender se o Corinthians realmente vai pagar metade do salário, por que está emprestando o jogador que acabou de renovar e também quem que assinou esse contrato. Por quê? Porque o presidente Augusto Melo está licenciado, viajando, curtindo um período de férias, volta agora no dia 6. O vice-presidente Armando Mendonça é quem está ocupando o cargo da presidência nesse momento e informou que ele não assinou esse acordo com o Cruzeiro. E o presidente do Corinthians licenciado não pode fazer isso também. Então tem muita questão aí sobre esse assunto, sobre essa negociação do Fagner, que vai precisar ainda ser esclarecida para o público, para o torcedor e também internamente nas comissões internas ali, estatutárias do Corinthians, tá certo? O que vocês acham? Concordam com essa transferência desse jeito que ela foi feita, pagando metade do salário, depois de renovar o contrato? Como é que fica tudo isso no Corinthians? Tá certo? Passo a bola para vocês e vou curtir uma praia agora. Um abraço. Abraço, Salazar, vai que você merece. Agora é o seguinte, muito estranho. Assim, esportivamente foi bom pro Corinthians o Fagner sair porque não estava jogando. Agora, como foi feita a situação, aí não dá. O cara tava com o contrato para acabar. Vai lá, renova o contrato com o cara por mais 2 anos. Aí você vai empresta ele pagando metade? Isso que não faz sentido, renovar com alguém que você vai emprestar. Nenhum, isso aí não. E outra, será que botaram aquela cláusula, contra o Corinthians não joga? Provavelmente. Aí tem que Porque pagar o Cássio não fizeram. Isso é o de menos, viu, Michele? Mas o Cássio rescindiu. Mas ele ia ter. Isso é o de menos, você não jogar contra o Corinthians. Nem deve jogar. Se o dinheiro fosse meu, o problema é você pagar todo mês metade do salário do cara para jogar num outro clube, sendo que você acabou de renovar o contrato dele por 2 anos. E ainda com esses ingredientes que o Salazar trouxe, realmente quem assinou, quem não assinou, o presidente não tá, o vice falou que não assinou. Cara, o Corinthians é uma salada de confusão eterna. É uma bagunça, é uma zona. Olha, é terrível o que acontece nas gestões do Corinthians nesses aspectos. Você não vê isso acontecer no Palmeiras, né? Nem no São Paulo você vê, né? O Santos acontece também. Mas o Corinthians é um time que deveria dar exemplo para todo mundo. Mas ele é exemplo só de confusão, só de coisa mal acabada. O Corinthians só subsiste no cenário principal pela sua própria grandeza. Porque se dependesse das pessoas lá de dentro, o Corinthians teria acabado. Torcida, tudo não isso. Não faz o menor sentido. Pensa aqui, eu renovo com você por 2 anos. Não tem e te mando para a emissora concorrente, pagando metade do seu salário. Ainda você pagando metade do meu salário. Não existe. Ainda se fosse para eu não pagar o seu salário... Aí empresta lá 1 ano e volta depois mais... Sei lá, fica 1 ano e tal. O Galopo tá indo lá e o River vai pagar. Aí sim. Aí beleza. Aí sim. Pede uma consultoria pro presidente Casares, pra tia Leila. Tá, essas coisas que o Corinthians faz, olha, a gente tenta falar bem, mas é difícil. É uma zona. E enquanto as pessoas na rua, fala bem do Corinthians. É verdade. Filho, fala bem do Corinthians lá. Eu não posso falar, eu falo o que eu vejo. Se tem que elogiar, eu elogio. Se tem que criticar, eu critico. Quando é de dentro de campo, a gente tem elogiado mais agora. Mas as coisas fora de campo, tem que dar pancada. Como é que eu vou elogiar um negócio? E outra, e é coisa com dinheiro grande, né? Aqui, por exemplo, tem todo um esquema aqui. Vai fazer uma viagem, tem que assinar a verba de viagem. Eu boto ali o meu carimbo, assino, vai pro Dantas, aí o Dantas assina, aí vai pro superintendente, o superintendente assina, pronto. A gente sabe quem é quem. Tem que pegar as notas. Pega a nota, pra você receber de volta, tudo certinho, anda no perímetro. Exatamente. Agora lá no Corinthians... Não sabe quem assinou. Não, Corinthians não. E vem cá, não é uma notinha de R$1.500, não. Isso que eu ia falar agora, o salário do Fagner não é um salário baixo. Eu só não falo que o Corinthians parece uma várzea, porque a várzea é muito mais organizada do que o Corinthians. Ó, a Copa do Mundo, muito mais. Aqui, não vai é até uma ofensa a várzea a gente fala que o Corinthians é uma várzea. Não ligaram o ar, eu acho, viu? No aspecto administrativo. E dentro de campo a coisa tá boa. Paulo, já é destaque também na Argentina. Tô vendo agora o jornal TIC Sports, que é a principal TV lá da Argentina, trazendo mais detalhes da prisão do Rodrigo Garro. Parece que está sendo solto agora o Rodrigo Garro. Para quem não conhece, é o argentino, camisa 10 do Corinthians, que fez um baita campeonato brasileiro, ajudou muito ao Corinthians naquela fuga do rebaixamento no segundo semestre com o técnico Ramon Dias. Ele estava de férias na cidade de La Pampa, no interior da Argentina, e se acidentou, atropelou o motociclista e esse motociclista morreu. O motociclista veio a óbito. Tem a imagem do acidente? Vamos colocar a imagem. Vem pro YouTube, ó. Nossa, mãe. Mas não sobrou nada da moto, ó. Olha aí no YouTube. Se você não tá no YouTube, a imagem agora pra você no @Itatiaia Esporte.
@Itatiaia Oficial. Olha aí a imagem da moto. Sobrou só o chassi, né? Não tem pneu, não tem mais nada. E a informação agora da TIC Sports na Argentina é de que o motociclista também estava sem capacete e vindo na contramão com o farol apagado. Eita! Vamos a São Paulo, Luiz Fabiani é o nosso correspondente, está lá acompanhando a situação junto ao Corinthians, toda a apreensão envolvendo esse caso, um homicídio, né? O motociclista morreu e essas circunstâncias ainda serão apuradas. O Luiz Fabiani em São Paulo tem outros detalhes, me conta aí, Luiz. Olá, você que acompanha o Rádio Esportes, uma notícia preocupante chegou da Argentina na madrugada deste sábado. Um grave acidente em General Pico resultou na morte de Nicolás Chiaravilho, de 30 anos. O choque aconteceu na intersecção das ruas 300 e 108, envolvendo uma motocicleta que ficou destruída e uma caminhonete, conduzida pelo jogador de futebol Rodrigo Garro, do Corinthians. De acordo com o promotor Francisco Cuenca, a colisão ocorreu quando os veículos trafegavam em sentidos opostos. Garro, que viajava acompanhado de um colega também jogador de futebol, não sofreu ferimentos, mas está abalado emocionalmente. Seu teste de alcoolemia indicou 0,5 grama e ele foi detido preventivamente e já liberado após prestar depoimento. Acompanhe a programação da Itatiaia durante o dia para descobrir todo o desenrolar da história envolvendo o meia do Timão. De São Paulo, Luiz Fabiani. Olha, Oliveira, traz um pouquinho mais aí de quem foi o Garro no Campeonato Brasileiro, um jogador que o Corinthians investiu e deu muito retorno na última temporada, né? Eu vou te falar que, assim, claro que você tem ali alguns destaques, né, na reação do Corinthians na segunda parte da competição, mas o Garro, para mim, foi o mais regular, né? O cara que foi o cara mais decisivo. O Depay é melhor que ele, evidentemente, mas até ele se adaptar, até entrar em forma, demorou. Também teve a sua colaboração, foi decisivo também, mas o Garro, para mim, foi o melhor jogador do Corinthians no último Campeonato Brasileiro. Ajudou o time a se classificar para a próxima Libertadores. Ô, Nath Fiuza, é importante ressaltar, né? A legislação argentina é diferente da nossa aqui. 0,5 de álcool no exame de bafômetro, né? No teste do bafômetro é cadeia. Lá na Argentina, parece que não. É uma legislação diferente. E agora, essa informação da TIC também, né? Pode, de certa maneira, aliviar a barra do Garro, que o motociclista estaria sem capacete, na contramão, farol apagado e com drogas também. A informação da TIC. De toda maneira, é um fato muito lamentável, já que é uma vítima fatal do trânsito na Argentina, envolvendo um importante jogador do Corinthians, hein, Nath? Não há nada a que celebrar numa situação dessa, né? Lamentável de todas as formas. O Garro, com certeza, muito abalado pelo que acontece. As informações que a gente tem de que já está com os familiares, né? De que o Corinthians também deve se posicionar nas próximas horas. Está acompanhando também, né? O que o Garro pode fazer, o que de fato aconteceu, apurando os fatos. A nossa solidariedade, né? A família da vítima, infelizmente, acabou perdendo a vida, mas se há culpa, que os fatos sejam apurados, independentemente do Garro ser ou não um jogador de futebol, ter fama ou não, ser jogador do Corinthians ou não. Se tiver culpa, tem que ser punido por isso. Tomara que tudo seja averiguado da melhor forma possível lá na Argentina. A gente sempre fica atento também, né, Thiago, ao que acontece com a vida dos jogadores nesse período de férias, né, em que estão aí passeando, curtindo esse período de descanso com suas famílias, mas lamentável que isso tenha acontecido. É muito triste, de fato. O Corinthians fez uma tentativa para contratar o meio-atacante Luciano Acosta, argentino, que atua no Cincinnati dos Estados Unidos e tem contrato com o Cincinnati até o fim de 2026. O Corinthians fez uma tentativa de empréstimo. O Corinthians vai aguardar um retorno agora do clube americano para tentar avançar nessa contratação. Por quê? Porque o atleta já manifestou interesse em jogar no Corinthians, porque o Ramon Dias foi quem pediu essa contratação. Ele entende que o Luciano Acosta pode ser o substituto do Garro em muitos jogos, mas ele vê o Luciano Acosta, inclusive, como titular do time, né, que é um meio atacante com uma característica diferente, que carrega a bola, que finaliza bem, que é driblador, que ataca espaços também. Então é um cara que ele gosta muito, é um jogador baixinho, tipo o Soteldo, né, para você que não conhece. É um cara muito bom, muito forte fisicamente, gosta do drible, gosta de carregar a bola, tem um perfil diferente do Garro. E
e parece ser um bom jogador, tá? Então, o nosso querido Luciano Acosta, o Corinthians está tentando, mas vai depender, claro, se o clube americano, né, o Cincinnati, está interessado em negociar o jogador por empréstimo, tá? Por empréstimo, ou, enfim, só vai querer vender o atleta. E se for para vender o atleta, deixa eu ver quanto é que está o valor de mercado dele a gente costuma ver muito no Transfer Market, né? No Transfer Market, o valor de mercado dele é 8 milhões de euros, né? É um valor realmente salgado e o Corinthians não tem hoje esse valor, né? Então, enfim, é um cara que é um jovem, começou no Boca, né? Começou jovem no Boca, depois passou pelo Estudiantes, depois foi por DC United, né? Também dos Estados Unidos, teve uma passagem pelo Atlas do México e está vivendo a melhor fase da carreira agora no Cincinnati. Ele é a estrelinha, né? Do time lá, entendeu? Então é isso, né? Então, em relação ao Luciano Acosta, é a tentativa do Corinthians, tá? Isso quem tá vendo é o Fabinho Soldado, entendeu? Vamos ver. Por insistência, tá? Por insistência do Ramon e do Emiliano. Eu vou falar um negócio para vocês, hein? Não vão falar que eu só critico, não vou falar não. O Coronha. Contra quem o Coronha fez aquele golaço que ele driblou 1, 2, 3, 4, entrou na área? Tapa na pelota, Coronha. Hein? Cara, podia dar mais valor pro Coronado, né? O Coronado só não saiu do Corinthians porque não tem ninguém no Brasil que pague o salário dele. E tem outra coisa também que faz o Coronado não sair do Corinthians. Ele acredita no futebol dele, e ele tem futebol para isso, tá certo ele. E ele quer continuar, entendeu? Ele quer continuar. Foi contra o Liverpool do Uruguai, na Sul-Americana. Liverpool ou Racing do Uruguai? Racing do Uruguai, né? Pô, foi um golaço, hein, velho? E contra o Fortaleza ele só faltou fazer chover. Deu chapéu. Eu lembro daquele lance que ele dá um chapéu assim, dá uma penteada no cabelo do cara do Fortaleza. Depois ele dá um tapa nojento, assim, tipo o Curry jogando basquete. Ele dá o chapéuzinho de chaleira. Quem lembra desse lance? Dá uma penteada no cara e depois ele faz assim, ó. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Que Ramon. Entendeu? Pô, meu irmão. Então é o seguinte, eu sinceramente, né, lamento. Vamos ver como que o seu Ramon Dias vai montar o time para o Campeonato Paulista. O pior é que no Campeonato Paulista a gente tem um timaço aí para... Timaço não, né? Tô exagerando, mas tem um time bom reserva. Por ser um time reserva é bom. Né? Donelli, esse é fraco. Maná, fraco. Mas a zaga, Kaká, Félix Torres, uma zaga sujeita a chuvas e trovoadas, beleza. É que a nossa linha de 4, a nossa zaga titular já não é das melhores, então a defesa não é lá aquelas coisas. Lateral esquerda, Palácios para começar o ano. Ou Hugo. Depois no meio campo tem José Martins, Charles, Michael ou Alex Santana. Aliás, tem que ser Michael e Alex Santana, o Charles de reserva. Coronado na frente, no losango armando, para Romero e Thales Magno. Mas eu, conhecendo um pouco de futebol, até esses jogadores, muitos deles vão ser poupados também no início do Campeonato Paulista. Então o Corinthians vai ter mais uma molecada, juntando com uns caras mais experientes, eu acho isso, tá? Mas não... Por ser um... Samir odeia a base, o Alan Gimenez. Não sou eu que odeio a base. É o Ramon que não tá usando a base. Tem esse time aí para escalar. Tem a tentativa do Luciano Acosta, tá? Que o Corinthians está
está tentando por empréstimo. Para contratar, só se for assim, porque o Corinthians está sem dinheiro. O Corinthians não vai ter 8 milhões de euros para comprar o nosso querido, né? O nosso querido Piticutito, lembrancinha de Natal. Né? Já não veio o Pogba ainda? Podia vir o Luciano Costa, uma lembrancinha de Natal. Entendeu? É isso aí, galera. Notícia do dia aí, notícia não muito boa pro Corinthians, péssima pro atleta Rodrigo Garro, que se envolveu aí na manhã do dia de hoje, sábado, na Argentina, na terra natal dele, num acidente de trânsito. Ele estava dirigindo a caminhonete dele aí, alcoolizado, como disse aí nossos companheiros, 0,5 no teor alcoólico, e chegou a matar aí de forma culposa o motociclista, que, diga-se de passagem, estava sem capacete, estava portando drogas, estava na contramão, estava tudo errado também. Então cabe agora à Justiça Argentina, os advogados do Rodrigo Garro estarem entrando com uma ação para tentar anular esse homicídio culposo e qualquer pena que venha prejudicar o Garro e, consequentemente, também o Corinthians. Então, ele infelizmente matou esse rapaz chamado Nicolás Tiaravicrio, lá na província da Argentina de La Pampa, e ele está aguardando a formalização do Ministério Público ali da Argentina, que deve acontecer ainda no dia de hoje, a formalização da acusação de homicídio culposo do Garro. Fabinho Soldado já entrou em contato aí com os advogados e com os familiares do Garro para estar levantando maiores aí. O Código Penal da Argentina é um pouco diferente do Código do Brasil. Aqui ele já estaria preso, lá ainda foi preso preventivamente, mas está sendo solto. E vamos aguardar aí os maiores durante o dia sobre o que vai acontecer com o jogador Garro. O corintiano não tem um minuto de paz. Depois da notícia de ontem, do Esporte da Sorte, que ainda não entrou no hall definitivo do governo federal, das casas de apostas que estão autorizadas a atuar no Brasil. A notícia de hoje aí é sobre o Garro. O Corinthians não tem contratações até o momento também. Segundo o Fabinho Soldado, ele visa apenas fazer a manutenção do time para a temporada de 2025. Lembrando que daqui a 12 dias começa o Campeonato Paulista. Vamos entrar provavelmente com o time reserva. Vamos começar com o time reserva. Mas as bombas não param de chegar, né, galera? Haja paciência. O corintiano não tem um dia de paz. E para você que quer ficar ligado e atualizado nas notícias do Corinthians, basta se inscrever aqui no nosso canal do Corinthians FC News para estar recebendo notícias atualizadas e diárias sobre o todo-poderoso Timão. Curta, comenta e compartilha aí. Vai, Corinthians!